Destaque final da companheira Vera Magalhães. Meu destaque final ainda vai para esse imbróglio entre os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Marcelo Calero. Alguns aspectos específicos dessa confusão, Josival. O ex-ministro Calero deu uma entrevista ontem ao Fantástico, em que disse que gravou apenas telefonemas com autoridades da República e não encontros, como havia sido ventilado. Ele disse que o fez aconselhado por amigos, que disseram que ele deveria se precaver caso fosse envolvido nas investigações mais adiante. Em relação ao presidente Michel Temer, ele disse que gravou apenas uma conversa protocolar, aquela em que ele pedia demissão em caráter irrevogável, e que ele fez questão de que ela fosse protocolar para não induzir o presidente a se autoincriminar. Porém, na entrevista, ele reafirmou que sofreu pressão indevida do presidente e que essa pressão não era para arbitrar um conflito entre dois órgãos, coisa que não existia, segundo ele, e sim para interceder a favor de um interesse pessoal do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Pois bem, o governo quer que a Polícia Federal faça uma perícia nessas gravações entregues por Calero. Elas são de baixa qualidade, segundo me disseram fontes do governo. Elas são muito inaudíveis, então não dá para entender apenas na primeira audição se elas foram gravações de uma conversa ambiente ou de um telefonema. A partir disso, se ficar demonstrado que, diferentemente do que ele disse, Calero usou sim um dos encontros que teve com Temer para gravar o presidente da República, tanto o governo quanto a Procuradoria-Geral da República estudam a possibilidade de processar o ex-ministro com base em alguns institutos legais, a Lei de Segurança Nacional e os códigos de conduta do funcionalismo. Por quê? Porque Calero é um diplomata de carreira do Itamaraty. Ele falou sobre isso na entrevista, se disse indignado que sugiram que ele sim seja investigado quando ele fez uma denúncia de um claro caso ali de combate, tráfico de influência. Citou nominalmente o senador Aécio Neves, que foi um dos que defenderam que ele deveria ser investigado. O outro aspecto desse imbróglio, que ainda está por ficar mais claro, é a atuação da Advocacia Geral da União. Calero reafirmou isso, não havia nenhum conflito entre órgãos, não havia um conflito entre o IPHAN e a Secretaria de Governo, que não era uma parte interessada no tombamento e na liberação daquele prédio. Havia sim um interesse privado do ministro Gedel. Pois bem, por que a AGU iria se envolver nisso? E até que ponto a ministra da AGU, Grace Mendonça, sabia que era necessário encontrar uma saída para liberar o empreendimento do ex-ministro Gedel? Isso também deve ser objeto de investigação. E, por fim, a última dúvida que resta é em relação ao ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil. Qual foi o grau de envolvimento de Padilha, o que há de gravação contra ele e de que maneira ele vai ser implicado nesse escândalo? Ele pode ser alvo de um inquérito da Polícia Federal? Pode ser denunciado pelo Ministério Público Federal? Padilha está na encolha, como se diz. Ele não responde mais WhatsApp, não dá mais entrevistas, deu uma submergida, porque ninguém sabe, dizem assessores do Palácio, o que há contra ele nesse caso. Então pode ser que o presidente Temer, que tentou encerrar o caso, ainda tenha de decidir o futuro de outro de seus principais assessores, graças a esse escândalo.